E deu ruim aí para os bolsonaristas. Olha só o que aconteceu. Primeiramente, quero avisar que a página do Plantão Brasil no Facebook voltou. Olha só que coisa. O Facebook baniu a página sem direito à apelação. Aí depois de muita pressão, recebi... Minha mãe, aliás, nem eu, minha mãe, que nem é administradora da página, não sei porquê, recebeu um e-mail do Facebook dizendo que a página foi republicada. Aceitamos a sua apelação e republicamos a página. Mas ninguém apelou, não tinha direito à apelação. Aí depois apareceu um aviso na página pra mim, ó, sua página foi republicada, aceitamos a sua apelação. Mas fala, que coisa. Eu quero agradecer ao ministro Paulo Teixeira e ao assessor dele, José Crespiniano, porque os dois entraram em contato com a Meta. Também quero agradecer ao Lindbergh Farias e principalmente a assessora dele, Marielle, que também entrou em contato com a Meta e pressionou muito a Meta. Também ao deputado Dimas Gadelha, que também entrou em contato com a Meta, pressionando, e também ao Vicentinho, que denunciou isso em plenário. Ele fez um discurso, vou deixar aqui no final desse vídeo o discurso do Vicentinho, ele fez um belo discurso no plenário, cobrando a Meta e denunciando a perseguição que a gente está sofrendo. Isso daqui, que coisa, né? Então deu ruim aí para a extrema-direita, voltou a maior página do Facebook. Já voltamos aí com um vídeo mostrando que o Lulinha foi inocentado, que já bateu 1 milhão de visualizações lá no Facebook. Quer dizer, pancada forte aí na extrema-direita e nas narrativas deles. E aí, o que aconteceu sobre o Lulinha? Olha, a CPMI quebrou ilegalmente os sigilos do Lulinha. Vamos lembrar, foi uma votação que foi ilegal. Aí o governo entrou ali com um pedido para o Davi Alcolumbre para que ele cancelasse a votação. Porém, passados aí 2 dias, os sigilos dele, que a Polícia Federal já tinha, a Polícia Federal do Lava Jatista enviou imediatamente para a CPMI. Não esperaram o Davi Alcolumbre tomar a decisão se ia ou não cancelar a votação que foi irregular. Não, simplesmente mandaram. E aí não adiantava mais o Davi Alcolumbre cancelar a votação, porque os deputados já tinham acesso a tudo. Deputados bolsonaristas. E aí, obviamente, aquilo ia vazar na imprensa, então o que adiantava? Aí o Davi Alcolumbre fez o acordo com o governo, dizendo, eu vou acabar com essa CPMI porque já virou palhaçada. Não investigam o que tem que investigar. Quanto mais investigam, mais chegam na extrema-direita e mais tentam perseguir o Lulinha e a esquerda, para criar narrativas. Aí o que aconteceu? Vazaram aí os sigilos do Lulinha e mostraram o seguinte, ele não tem nenhuma ligação com o careca do INSS, ele não tem nenhuma ligação com nada que tenha a ver com o caso do INSS. Nada, absolutamente nada. Aquele papo de que depositavam 300 mil por mês na conta dele ou de uma das empresas dele como mesada do careca do INSS era mentira. Quebraram o sigilo não só dele, conta pessoal, mas de todas as empresas que ele tem. Ou já teve, de 2022 a 2026. Então estamos falando aí de um período de 4 anos e 3 meses, tá? Esse é o período. Estamos falando aí de 51 meses. Aí, quais são as matérias? Olha, fiquei com um nojo, que eu vi aí um site da esquerda fake, é o mesmo de sempre. A esquerda fake. Quem sabe aí, comenta aí, que eu não vou citar o nome aí para não incitar ódio aí. Mas, na página inicial, dando a mesma manchete que deu a Globo, não foi a Malu Gaspar, mas um outro colunista da Globo, a mesma manchete que deu o UOL, a Folha e a imprensa golpista. Qual era a manchete? Filho de Lula movimentou 19 milhões em 4 anos. Dizem sigilos. Ou seja, eles não dão a manchete que ele não tem nada a ver com o caso do INSS, ele é inocente. E a Polícia Federal não tem mais o que investigar sobre ele, porque a Polícia Federal já tem esses sigilos, e já falou, pô, não tem o que falar sobre esse cara. Estava investigando a amiga dele já foi inocentada pela Polícia Federal. Aí, agora, investigaram a ele. Aí o André Mendonça ainda soltou a notícia aí na imprensa para criar factoide, né? Isso na semana em que se descobre que o Flávio Bolsonaro é sócio da irmã do sócio do careca do INSS, que é sócio dele num paraíso fiscal, que é lugar onde se coloca dinheiro público roubado, tá? Dinheiro roubado, né? O público ou não, dinheiro ilegal, no caso. Fala, que coisa. Aí criando factoide contra o Lula. Veja que o método golpista da imprensa está a todo o vapor, com gente que se diz esquerda no meio, para manipular. Por quê? Porque eles conseguem infiltrar na esquerda e conseguem ali fazer com que gente que realmente votaria no Lula, gente que tá ali com a guarda baixa, não tá assim. Porque quando você vê a Globo, sua guarda tá alta, né? Assim, ó, vem uma mentira e fala, não, defendi. Mas quando vem alguém que você confia que é de esquerda, é bum, na cara a manipulação. E aí dá uma manchete, movimentou 19 milhões. Só que quando alguém movimenta 19 milhões, ainda mais o filho do Lula que tem empresas, quer dizer o seguinte, que tem entradas e saídas. Por exemplo, se você ganha 5 mil reais por mês e você ganha e você gasta o seu salário, então você movimentou, no mínimo, 10 mil reais. Movimentou 10 mil reais esse mês. Mas você não ganhou 10 mil, você ganhou 5. Você ganhou 5, gastou 5, entrou 5, mais 5, 10. Pode ser que você tenha qualquer outra entrada, ó, você fez um Pix pro seu amigo, ele te devolveu, aí você fez de novo para ele devolveu de novo, você acabou movimentando mais do que o dobro do que você ganha. Agora uma coisa, quem tem empresa movimenta muito mais. Eu vou te dar um exemplo, até perguntei pro Grok, não é o tipo de empresa que tem o filho do Lula, mas só um exemplo para você ter uma ideia. Tem um programa que a minha esposa gosta, eu também gosto de alguns episódios, que é o Pesadelo na Cozinha, né? E mostram restaurantes que as pessoas estão mal ali. Pessoas que você vê que são pessoas... os donos dos restaurantes são de classe média a média baixa, não é gente rica não.
E são restaurantes geralmente com 6, 7, 8 funcionários. Aí eu perguntei, ainda peguei o menor exemplo. Falei, olha, um restaurante com 6 funcionários, restaurante pequeno, num lugar de classe média em São Paulo. Quanto precisa faturar, ou seja, qual a movimentação mensal desse restaurante para dar algum lucro para o dono, ou seja, para o dono não passar fome? Aí diz aqui o Grok, né? Olha, com 6 funcionários, 160 a 200 mil por mês. 160 a 200 mil por mês. Aí você faz uma continha simples, né? Foram 51 meses aí do... Mas eu nem vou colocar 51, vou colocar 48, 4 anos. Nem vou colocar os 3 meses de... 2, né, no caso, seria. De 2026. Aí você coloca aqui, 200 mil vezes 48 meses, dá uma movimentação... dá um faturamento de 9 milhões e 600 mil. Que dá uma movimentação, que é o dobro, né? Entrou esse dinheiro e saiu esse dinheiro, de quase 19 milhões. Isso, um restaurante pequeno tem uma movimentação em 4 anos de quase 19 milhões de reais. Isso segundo o Grok, que é a inteligência artificial aí, para o dono. Muitos donos tiram prolabore baixo, de 4 a 8 mil. Estamos falando aí de um dono que não está ganhando quase nada, tá? Para o dono ganhar mais, o restaurante tem que faturar mais do que isso. Você fala, peraí, o Lulinha, ele vive ali uma vida de classe média alta, pelo que parece aí. Mais do que 4 a 8 mil por mês. Então a movimentação dele ser de 19 milhões está perfeitamente normal para alguém que tem empresa, que tem funcionários, que tem entrada de dinheiro, que tem saída. Para uma empresa dar lucro, entra muito dinheiro. Não é que, nossa, o dono da empresa tira 10 mil, quer dizer que entrou 10 mil só na empresa? Não, entrou muito mais, que ele paga funcionário, paga não sei quem, paga fornecedor, paga isso, paga aquilo. Então entra muito mais para o cara tirar um lucro ali que é pequeno, que é o que sobra para ele. Aí você fala, que coisa. E aí a imprensa passa a dar manchete para criminalizar. Pra falar, nossa, olha, ele é multimilionário. E não é. Essa é a nossa imprensa, tá? E gente que se diz esquerda dando a mesmíssima narrativa no título, ainda sabendo que 99% das pessoas leem apenas o título. Aí você fala, olha, o golpe tá pleno vapor. Nisso, ficamos sabendo que a Polícia Federal, que não conseguiu pegar o Lulinha, tentou André Mendonça, deixou o careca do INSS preso, deixou vazar que ele tá preso só para delatar o Lulinha, senão ele continua preso. Se delatar o Lulinha, vai... método Sérgio Moro. Você vai solto. A gente depois lá diminui a sua pena para uma pena que não dá nem cadeia e ainda devolve parte do dinheiro que você roubou. Ok? Porque o dinheiro é confiscado, né? O dinheiro quando a pessoa é presa. A gente devolve ou faz vistas grossas a alguns negócios seus e tal, e você fica de boa, continua multimilionário, isso livre, leve e solto. Mas tem que falar do Lulinha. Senão, não. Como ele não tem o que falar do Lulinha, não tá dando. Aí tá lá preso. Que não adianta... Hoje em dia, temos aí a esquerda aqui, que está bem atenta, não vai mais adiantar só falar, vai ter que provar. Talvez ele chegue perto da eleição, mandem para ele alguma proposta, para ele falar alguma coisa sem prova, para depois a delação ser rejeitada mais na frente, mas só para criar um factoide na véspera da eleição. Fique ligado no que eu estou falando. Muita coisa que eu falo, tanto para o bem quanto para o mal, acontece. Fique ligado no que eu estou falando, ou ligada. Ok. Isso a Polícia Federal pegou, sabe quem? A Polícia Federal do André Mendonça, os lavajatistas? Na investigação sobre o Banco Massa, sobre o Vocaro, pegaram o Nicolas. Por quê? Porque pegaram aí duas coisas. A primeira, o Vocaro não tinha apenas o contato do Nicolas na sua lista de contatos. Não, ele também tinha contato do assessor do Nicolas, que é o braço direito dele, que foi quem o Nicolas apoiou para ser candidato a vereador em Belo Horizonte, foi o vereador mais votado, com o apoio do Nicolas. Esse assessor estava na lista de contatos do Vocaro e o Vocaro atualizou, dá para ver isso nos dados do celular dele, ele atualizou o contato, ou seja, o número de telefone do cara, logo depois da eleição de 2022, ou seja, logo depois do Nicolas ser eleito deputado federal, lembrando que ele era vereador, foi eleito deputado em 2022. Logo depois dele ser eleito, o Vocaro atualizou o número do assessor do Nicolas, o que indica o seguinte, quando o Nicolas fez aquele tour para ajudar o Bolsonaro a se reeleger, e fez aquele tour com o avião do Vocaro, com o pastor da Lagoinha, vamos lembrar, pastor da Lagoinha que é subordinado, ou seja, era empregado de quem? Do cunhado do Vocaro, que é um dos chefes da igreja da Lagoinha. Aí você fala, epa, quando o Nicolas fez aquele tour organizado pela igreja, cujo Vocaro é membro e cujo cunhado dele é um dos chefes, a igreja organizou aquele tour para o Nicolas tentar reeleger o Bolsonaro. E é engraçado que você vê toda a imprensa, até a parte da esquerda, tratando com a maior normalidade do mundo. Por que uma igreja está gastando, mesmo se fosse dinheiro da igreja? Mesmo se fosse declarado, não foi. Mesmo se não fosse o avião de um bandido e todos ali bandidos no meio. Por que uma igreja está gastando milhões de reais para fazer um tour com um cara que era vereador até então, candidato a deputado federal, com milhões de seguidores na rede social, para esse cara fazer campanha para o Bolsonaro? Peraí. Por quê? Ninguém coloca suspeita. Você não vê a imprensa se questionando, a imprensa falando, nada. Aí descobriram o quê? Pô, peraí, então teve conversas entre eles. Então o Vocaro provavelmente, mas 99% de chance, ele sabia
que ele estava emprestando o avião para o Nicolas, e ele mesmo que deve ter escolhido, que ele tinha o contato do Nicolas e do assessor. E ele ainda atualizou o contato do assessor, ou seja, quer dizer que eles entraram em contato mais vezes. Porque, olha, eu, por exemplo, eu mudo de número várias vezes. Porque algum bolsominion descobre meu número, começa a receber um monte de ameaça, mudo de número. Ou às vezes eu tô em algum lugar, perco, aconteceu aí faz um ano, meu celular foi roubado, o chip estava dentro, e aí era pré-pago, um chip do México, tive que mudar de número. Então várias vezes, aí nos últimos 5 anos, eu mudo de número mais de uma vez por ano. Quem tinha o meu número e eu não contactei de novo, vai tentar mandar mensagem, vai aparecer ali que só uma barrinha, né? Eu não recebi a mensagem, que tá mandando por um WhatsApp que eu não tenho mais, que não existe mais. Aí, no caso, para a pessoa ter o meu número novo, ela tem que falar comigo ou falar com algum contato meu que vai dar o número novo. E aí a pessoa atualiza o número novo. No caso do Vorcaro, ele conversava com... E vai querer o número novo para quê? Para falar comigo? Para que mais? Ou vai querer o número novo só para ter ali na agenda? Tem o número novo do Thiago, olha só que coisa. Imagina o Vorcaro, cara bilionário, roubando bilhões em dinheiro público. Não, olha, por puro ego eu quero o número do assessor do Nicolas Ferreira, que acabou de usar meu avião. Ficou 2 semanas usando meu avião, indo para lá e para cá gratuitamente. E eu pagando combustível, pagando comida do avião, pagando piloto, copiloto, aeromoço, pagando tudo pro cara. Mas não quer, uma conta dele só tenho só para ver ali. Às vezes eu gosto de olhar a lista de contato, falo que bonito nome, assessor do Nicolas. Nicolas, olha só. Não é para isso, né? Mas não é mesmo. Então você vê que a situação aí do Nicolas está piorando, porque agora já sabe, você tinha conversa com o Vorcaro, Nicolas. Não adianta negar. Não adianta falar que você não sabe quem era o dono do avião. Você sabia porque o cara tinha contato do seu assessor? Você viajou com um cara da igreja que era funcionário do cunhado dele, que era quem fazia o meio de campo entre ele e os políticos. Agora vem a pior parte, porque olha só como está o golpe da imprensa. Folha de São Paulo, um dos veículos mais sujos do Brasil. Polícia Federal, PT, eu li PF. PT mira Campos Neto para tentar vincular Bolsonaro ao caso Master. Aí no último parágrafo, eles dizem, eles falam, olha, os petistas nas redes sociais estão tentando vincular o Bolsonaro. Como tentando? Tá cheio de ministro do Bolsonaro envolvido. Entre eles o Campos Neto, que não era ministro, mas estava no grupo chamado Ministros do Bolsonaro, e que foi indicado ali pelo Bolsonaro, e todo o caso começou com Campos Neto. Que coisa, aí nós do PT estamos tentando colocar o Bolsonaro nisso aí. Aí a matéria só defende o Bolsonaro. No último parágrafo da matéria, diz assim, Guido Mantega, ex-ministro do governo da economia dos governos Lula e Dilma, foi assessor do Banco Master. E Lula foi avisado que Jacques Wagner tinha contato com o Vorcaro, mas alegou que não tinha riscos ali. Tipo, olha, o Lula foi avisado que tinha contato do Jacques Wagner com o Vorcaro, olha o Guido Mantega. Tenta jogar a culpa no Lula. Eu falei que o método era esse. Eu falei lá atrás, antes do Toffoli sair do caso, eu falei, o método é colocar o André Mendonça para ter vazamento seletivo para a imprensa começar a culpar o Lula. Só que aí tem uma coisa, você vê os parlamentares que estavam no celular do Vorcaro, e são aí vários, né? Eu li aqui o nome deles ontem, vou até ler de novo o nome e partido deles todos. Não tá o Jacques Wagner. O Jacques Wagner é amigo do cara, mas o cara não tem o contato do Jacques Wagner no celular? Peraí, mas ele tem do Nicolas. Mas não sai matéria na Folha sobre o Nicolas. Não sai. Nem sobre o assessor do Nicolas. Ele tinha contato do Nicolas, do PL, do Hugo Mota, do Republicanos, do Arthur Lira, do Partido Progressista, do Marcelo Álvaro Antônio, outro ministro do Bolsonaro, do PL, do Paulo Abiacchio, do PSDB, do Diego Coronel, do PSD, do Agnaldo Ribeiro, do PP, do Altineu Cortes, do PL, foi líder do PL, do Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP, outro ex-ministro do Bolsonaro, do Fausto Pinato, do PP, do João Carlos Bacelar, do PL, do Márcio Marinho, do Republicanos. Aí você fala, o quê? E quem apresentou emendas para salvá-lo? Hugo Mota, Ciro Nogueira, do PP, Felipe Barros, do PL, candidato aí do Flávio Bolsonaro ao Senado por São Paulo, braço direito do Flávio Bolsonaro, e Cláudio Cajado, do PP. Só gente em partido de direita e extrema-direita, só bolsonaristas. E não tá o Jacques Wagner, mas a Folha acusa o Jacques Wagner e o Guido Mantega. O quê? Eis a nossa imprensa, agora tá dando ruim para eles, porque ó, eles tentam censurar, tentaram aí banir o Plantão Brasil do Facebook, tentam diminuir o alcance do Plantão Brasil aqui no YouTube, mas não dá. Não tá dando aí para sustentar as narrativas deles. E agora a esquerda tá bem organizada para bater forte e contra-atacar. É isso que está acontecendo, viu? Então veja que a guerra eleitoral já começou e começou com tudo. E a artilharia de fake news dessa vez não vem só da extrema-direita, vem da imprensa. Vem da imprensa. Do chamado, abre aspas, jornalismo profissional. Foi por isso que quando queriam fazer aquele PL das fake news, lembra disso aí, lá atrás? Eu falei, olha, ótimo, excelente, mas tem aqui um jabuti. Jabuti é uma coisa que não deveria estar num projeto de lei, que não tem nada a ver com o projeto, mas está lá.
que era o quê? Era uma emenda ali no projeto de lei das fake news, que dava R$1 bilhão por ano para o chamado jornalismo profissional. Ou seja, toda essa artilharia da imprensa contra o governo hoje seria 1000 vezes maior, porque eles vão ter... Parte desse jornalismo não lucra muito. Eles lucram porque bancos pagam ali, principalmente bancos, pagam para eles publicidade acima do valor de mercado. O agro também paga e tudo mais. Mas não lucram com a monetização do... Imagine você, se a Globo, que tem ali a Malu Gaspar, tivesse 100 milhões a mais por ano para investir só em jornalismo. Imagine você se o Metrópolis tivesse aí, que é o maior portal do Brasil hoje, tivesse mais uns 50, 60 milhões a mais por ano para investir em jornalismo. Imagina você o que eles vão fazer. Imagina o tamanho do problema. Mas, Thiago, o Plantão Brasil até qual? O Plantão Brasil não tem nem 10 mil. Nem 1% do que eu tenho esses veículos. Imagine você o estrago que esse pessoal ia estar fazendo. Sorte que aquela desgraça não foi aprovada. Se não tivesse esse jabuti, era um projeto bom. Com esse jabuti, era o maior tiro no pé da história. Por quê? Porque quando é o bolsonarismo disseminando fake news, e é fake news. Só que agora o novo método deles mudou. O método deles é o que? A imprensa dissemina fake news. E os veículos aos fatos, agência Lupa, que devem ver o que é fake news ou não vêm, eles fazem vista grossa para a imprensa. E aí o bolsonarismo, eles repercutem a fake news da imprensa. A fake news nasce na imprensa. E agora essa do Lulinha. É uma fake news? Não. Mas eles dão a entender que o Lulinha é criminoso, pela movimentação dele. E a manchete real que é, olha, ele não tem ligação com o caso do INSS, está comprovado agora. Ele é inocente. Essa manchete não sai em lugar algum. E não vai ter vídeo do Nicolas falando disso, mas vai ter vídeo dele falando da movimentação de 19 milhões. Vai ter. Entendeu como é que é o novo método? É por isso que queriam aprovar o projeto. A extrema-direita estava com medo na época. Se fosse hoje, capaz da extrema-direita votar a favor. Porque eles vão ver, tá fácil. Tá muito fácil para eles disseminarem fake news. Mais fácil do que jamais foi. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou. Senhoras e senhores deputados, eu quero me referir neste momento a um grande influencer brasileiro que nos orgulha. Ele se chama Thiago Reis. Quem não conhece o Thiago Reis? Corajoso, carregado de dignidade, competente, bate de frente com as injustiças, enfrenta os golpistas e essa direita hipócrita, reacionária aqui nesta casa. O Thiago já sofreu ameaças, né? Ameaças de morte, teve que sair do Brasil. O Thiago já foi perseguido pelo jornal Estadão, foi perseguido agora pelo Facebook, que o bloqueou. É perseguido a cada dia porque ele não tem papas na língua, ele tem a sinceridade, carregado de solidariedade em defesa do nosso povo pobre brasileiro, em defesa de um governo que efetivamente está mudando e resistindo à história do nosso Brasil. Meu querido Thiago, quero daqui do plenário da Câmara, e peço que meu pronunciamento seja produzido também na voz do Brasil, senhor presidente, daqui do plenário da Câmara, manifestar o meu abraço, manifestar a minha solidariedade. Thiago, você não está só, grande Thiago Reis. Mexeu com você, mexeu comigo. Mas não mexeu só comigo. Mexeu com 100 milhões de pessoas que lhe acompanham. Mexeu com o povo brasileiro. Você ocupa uma trincheira fundamental. Que os nossos deputados reconheçam a sua importância, meu querido Thiago. Eu estou pré-candidato a deputado federal e quero muito que você venha ocupar essa trincheira. Venha a este congresso, sendo eleito também como pré-candidato. Venha a este congresso, pois juntos faremos uma trincheira cada vez mais forte na defesa da dignidade da nossa gente, na defesa do direito, da transparência e denunciando tudo aquilo que é mentira, que é malandragem, que são golpes, que é corrupção. Thiago, reafirma o companheiro Thiago Reis, você não está só. Estamos juntos, caro companheiro. Obrigado, presidente.